Glória a Jesus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados ouvintes, aceite a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, aqui quem vos saúda com muita alegria e imenso amor é o teu amado irmão em Cristo, o evangelista Daniel. Glórias a Deus. Amados irmãos, eu venho aqui trazer um ensino sobre os falsos profetas, sobre as falsas profecias, as falsas doutrinas, os falsos ensinadores, Glória a Jesus. Vivemos o século 21, ano de 2022 para o ano de 2023, aonde vivenciamos a maior geração de falsos profetas. Mas eu venho trazer nesta hora, neste momento, eu não sei que hora você vai ver este áudio, esta pregação, este ensino, mas independente da hora eu quero te alertar sobre os falsos profetas. Abra vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, no verso 23. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 24 e no verso 23. A palavra de Deus diz: então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é bem clara em nos dizer que quando Jesus estava ali assentado sobre os montes das oliveiras, instruindo o seu discípulo, ali o Senhor deu um alerta ao seu discípulo que em futuras gerações haveria dias que teriam muitos falsos profetas. Ali o Senhor já deu um alerta aos seus discípulos sobre os falsos profetas, irmãos. Falsos profetas a qual nós vivenciamos no século 21. A geração que tem muitos falsos doutores, muitos falsos mestres. Vejamos a palavra de Deus também nos instruindo, lá no livro de Timóteo, capítulo 4, no verso 1. Quando Paulo instrui a Timóteo sobre os falsos ensinadores, sobre os falsos mestres, Paulo diz: o Espírito diz expressamente que no final dos tempos não suportarão a sã doutrina, muitos não darão ouvido à doutrina, irmãos? Glórias a Deus. Então já vivenciamos esse tempo, já vivenciamos esses momentos, uma geração de falsos profetas. Qual é a índole do falso profeta? Qual é o comportamento do falso profeta? Glória a Jesus, aleluia. O falso profeta, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem a santidade, ele não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. E por o falso profeta não ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai enganar pessoas com suas mensagens que confortam e alegram o ego, mensagens confortativas, mensagens de bênçãos materiais, de riquezas, Levanta a mão que Deus está dando vitória, levanta a mão que Deus está dando bênção, levanta a mão que Deus está dando carro. Então essas são as mensagens confortativas dos falsos profetas. São mensagens que alegram o ego e entristecem o espírito. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas enfim, esta mensagem não é a mensagem do falso profeta, porque a mensagem do falso profeta não fala sobre salvação, não fala sobre santidade, não fala sobre a vinda e o arrebatamento da igreja.
O falso profeta, ele alicia pessoas a um evangelho falso, a um evangelho promísero, que promete coisas terrenas, coisas materiais, coisas que beneficiam a carne e coisas que não beneficiam o espírito. Então essa é a índole e o comportamento do falso profeta. O falso profeta, irmãos, ele vem como ovelha, mas é ovelha que por trás tem um lobo. Lobos devoradores de lãs, irmãos. Quando você vê esses pastores aí, que são preocupados somente com dinheiro, com oferta, né? Com votos. Cuidado, meus irmãos, cuidado com esses falsos profetas. Cuidado, são lobos devoradores, são lobos vestidos em pele de ovelhas, querem devorar a lã das ovelhas. Glórias a Deus. Então aqui, vejamos que Deus já nos alertou sobre os falsos profetas que viriam e enganariam até mesmo os escolhidos, irmãos. Até mesmo os escolhidos. Quantas pessoas já não abandonou a doutrina? Quantas pessoas já não abandonou o evangelho da santificação? Quantas pessoas não têm deixado o primeiro amor? Não têm deixado a sã doutrina? Mas isso é bíblico. Paulo já instruiu a Timóteo que no final dos tempos eles não suportariam a sã doutrina, de modo que teria como chão em seus ouvidos, coceira. Tem pessoas que deixaram o verdadeiro evangelho da sã doutrina para viver um evangelho que só promete riqueza, só promete bênçãos materiais, só promete coisas terrenas. Então esse é um evangelho que o falso profeta consegue tirar pessoas que estão mesmo na doutrina, vivendo a santidade, puxar para o lado deles. Por quê? Porque esse evangelho é mais fácil. Esse evangelho é um evangelho que promete, que tem promessa de bênçãos materiais, que tem promessa de vida boa, de riqueza, de felicidade, mas não é uma promessa que tem promessa de vida eterna. Então essa é a índole do falso profeta e Deus nos alertou sobre eles, irmãos. Vamos tomar cuidado. Os falsos profetas não pregam a doutrina, os falsos profetas não pregam sobre saia colada, saia comprida, sobre bermuda. Eles pregam na igreja, vão para a praia jogar bola, eles pregam na igreja e vão para o cinema assistir filme na Netflix. Ele prega a palavra de Deus e assiste televisão, jogo de futebol. Esses são os falsos profetas que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Vamos nos alertar, amados irmãos. Esse século 21 é o século onde vemos mais falsos profetas, onde tem mais falsos doutores, falsos ensinadores que estão desviando a igreja do caminho do céu para o caminho do inferno. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao 14: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso o caminho que conduz à condenação, e muitos são os que entram por ela. Então entendemos nesta palavra que mais uma vez o Senhor nos alerta, amados irmãos. Essa é a alerta de Deus para nós entrarmos pela porta estreita, irmãos. Pela porta da salvação, é a porta estreita, é a porta da santificação, é a porta da doutrina, é a porta onde vamos passar e todo pecado, todo engano, toda mentira, toda lascívia vai ficar, porque no céu não entra pecado. Mas muitos são os que entram pela porta larga, a porta do falso profeta, a igreja que promete bens materiais, que promete riqueza, que promete vida boa, que promete vida de facilidade nessa terra, sendo que Deus diz: não se preocupeis com o dia da manhã, mas buscai primeiramente o reino dos céus. Então, irmãos, essa é a índole da igreja do falso profeta, do falso pastor. Igreja que se beneficiam do dinheiro das ovelhas, das ofertas, que se beneficiam dos votos, que eles fazem, votos de valores altos, valores mega altos, aleluia, glórias a Deus. Compromete aos seus fiéis a pagar ofertas altas, a dar mesmo até a sua própria casa, seu próprio carro, glórias a Deus, prometendo riqueza através desse propósito que eles dizem que é Deus que está confirmando. Esses são os falsos profetas que estão aliciando as ovelhas para a porta da condenação. Vamos nos acautelar, meus irmãos, dos falsos profetas. Os falsos profetas estão aí para enganar. Glórias a Deus, aleluia. Os falsos profetas, irmãos, vêm desde a geração passada,
Jeremias confrontou vários falsos profetas. Isaías também confrontou vários falsos profetas, né, que pregavam paz, sendo que Deus, aleluia, estava prometendo espada, fome e guerra naquele lugar. Então, ali já vemos um confronto entre os profetas de Deus e os falsos profetas desde o início da geração da humanidade, estendendo até hoje, no dia de hoje. Só que no dia de hoje, irmãos, é a geração mais perversa, a geração mais hipócrita, onde tem pessoas que se beneficiam do Evangelho, onde a única beneficência que o Evangelho traz é beneficência de salvação. Não é beneficência de vida boa aqui na terra, porque não havemos de esperar dias melhores nessa terra. Dias piores hão de vir por falta de amor desta geração a Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Mas o falso profeta, ele diz que virão dias bons, dia de prosperidade, dia de longanimidade,